Olá a todos, meu nome é Thiago Lima Castro. Estou aqui novamente para dar continuidade aqui ao Tianix Podcast, onde eu apresento aquilo que eu produzi durante o mestrado na minha dissertação, Compêndio Musical de Descartes, possíveis fontes musicais. Bom, como já foi falado no outro episódio, então os recursos mais precários aqui, não dá para, por enquanto, colocar a introdução, tudo isso, alguma vinheta, mas vamos continuar, importante mesmo é divulgar o conhecimento. Aquilo que é produzido na academia tem que voltar a todos, tem que estar disponível para quem tiver interesse. Bom, semana passada nós fizemos um episódio sobre perguntas e respostas, colocando algumas coisas que as pessoas comentaram. Agora hoje a gente vai retornar à temática, falando a segunda parte sobre a relação entre Descartes e os jesuítas. No episódio anterior desse tema, os jesuítas parte 1, nós falamos um pouco sobre a ordem, sobre principalmente como a maneira como a ordem encarava o conhecimento. Bem, hoje vamos falar exatamente sobre o estudo de Descartes no Colégio de La Flèche, que era um colégio jesuíta, que foi inaugurado em 1604, e Descartes esteve entre 1606 e 1614. Em suas obras, ele costuma sempre enaltecer a educação que teve no colégio, e é muito importante esse momento que a gente vai colocar o que Descartes estudou e como ele reagiu posteriormente, e qual a relação dessa sua reação intelectual à escrita do Compêndio Musical. Tudo bem? Bom, vamos então dar continuidade. Lembrando que quem quiser ler a dissertação, tudo está aí no link, seja do post, seja do Facebook, está aí disponível, né? E recomendo escutar o episódio anterior, Jesuítas Parte 1, para se inteirar melhor da maneira como os jesuítas concebem o conhecimento, sua concepção de mundo, por aí vai. Bom, o Colégio de La Flèche foi um colégio secundário, né, equivaleria, digamos, ao nosso ensino médio, que foi inaugurado em 1604. Descartes esteve estudando ali entre 1606 e 1614. É claro que Descartes pegou bem o início, exatamente por ser bem o início, que a gente não tem dados como o que ele estudou com as bibliografias, os livros que tinham na biblioteca, esse tipo de dados na época, logo no início não temos. Bom, ele foi inaugurado pela tendência. O Colégio La Flèche ele inaugura uma tendência que é de substituir professores secundários leigos por jesuítas, ou seja, dentro do colégio jesuíta, que é uma tendência que vai se espalhar pela França, por outros contextos, você não tem professores leigos, mas professores jesuítas. Isso é importante. Leigo, lembrando que no caso não é iniciante, leigo era uma pessoa, era um não clérigo, ou seja, um não sacerdote. E esse colégio alcançou uma grande fama na época como instituto educacional. Diga-se passagem, principalmente depois dos elogios que Descartes faz no seu próprio texto, mas já antes disso já ganhou uma grande relevância naquele período. Toda concepção vai estar de ensino é aquela do Ratio Studiorum que comentamos no episódio anterior, e que tem aquela concepção: a criança é como um gargalo, a qual se injetar coisas demais fica entupido, ou seja, eles tinham essa preocupação de que não dá para falar muita coisa, não dá para enfiar tudo de uma vez, tem que ter um processo. Então eles tinham um planejamento metódico para não haver excesso de cansaço durante o dia, e também colocando junto com as atividades intelectuais, atividades físicas, importante a formação do indivíduo. Tudo ali era em latim. O latim era a língua oficial do colégio. Veja, lembra que falamos daquele espírito humanista, renascentista? Se você fala em latim o tempo todo, você tem acesso facilmente, durante o aprendizado, a ler qualquer coisa e se expressar em latim. Então era um processo didático. E ao mesmo tempo não deixa de ter um pezinho ali de manter a língua oficial do catolicismo, né?
Mas claro, havia um pouco de estudo de francês, apesar de ser um colégio secundário, já se deveria conhecer a gramática francesa e estudo de grego antigo também. Agora, a prática musical não era muito estimulada, como foi comentado, isso varia de cada colégio. Agora, a dança e o balé eram. Ou seja, a prática não era tão estimulada, mas a dança e o balé eram. Agora, pergunto a você o seguinte: 1606, estimulando a dança e o balé. Ainda o balé não é aquele balé de hoje. Né? Pergunto o seguinte: dava para abrir o celular, o Spotify, colocar uma trilha sonora ali para treinar balé, dança? Não. Dava para colocar. Nem LP, que muitos, talvez, não sei se vocês que estão ouvindo conhecem o que é LP, discos de vinil, nem discos de cera, que eram os primeiros discos lá no começo do século XX, existia. Se existe prática de dança, existe música sendo executada. Seria muita ingenuidade pensar que as pessoas iriam ficar paradas, imaginando o som e treinando dança. Não, então a prática musical não era estimulada, mas a prática de dança era. E por que essa questão da dança, né, que tem aquela coisa de ajudar a manter uma boa postura e tal, o teatro também é outra coisa bem valorizada, isso nos traz uns indícios interessantes, porque o que o Descartes vai dizer sobre dança durante o seu texto, seu compêndio? Ele vai dizer o seguinte: no que concerne a variedade de paixões, afectos que a música pode exercer pela variedade de compassos, eu digo que, em geral, um compasso lento incita-nos igualmente paixões lentas, como são a languidez, a tristeza, o medo, a soberba, etc. Um compasso rápido faz nascer, assim, paixões rápidas, como a alegria, etc. Vejam o seguinte: o objetivo da música para Descartes é movimentar, a finalidade, o fim último da música é movimentar paixões dos ouvintes. E a estrutura rítmica, que esse trecho ele fala especificamente de compasso, mas basicamente está dizendo o seguinte: a estrutura rítmica da música é responsável também pelos afetos movidos no ouvinte quando ele escuta a música. Pense o seguinte: há uma provável relação entre uma prática de dança durante o estudo e o Ricardo escrever isso? Com certeza. Com certeza. Então, a prática da dança influenciou Descartes a maneira como ele elogia o ritmo. Porque, veja, como falou, o objetivo, qual que é a definição, quando ele fala da música, o que ele começa logo no início do texto? Seu objeto é o som, seu fim é deleitar, deletect, mover em nós paixões, afectos diversos. Ou seja, se o objetivo final da música é mover afetos e os elementos e a estrutura rítmica, porque ele está falando de compasso, não está falando de letra, ele não está falando rítmica enquanto a rítmica poética, enquanto a rítmica do texto a ser musicado, está falando de compassos, naquele exemplo que eu citei. Ele está falando de estrutura rítmica pura. É tão importante quanto a melodia, quanto a harmonia, digamos assim, que, claro, em outro sentido, mas não no sentido corrente nosso, sentido antigo, no sentido de sua época, toda a estruturação melódico-harmônica é tão importante quanto o ritmo. O ritmo é tão importante quanto. Isso não era comum. Isso que é importante ter noção. Não era tão comum esse tipo de concepção. E olha só, e tem outro indício de que esse elogio ao ritmo vem de suas práticas de danças. Ele vai dizer o seguinte: ele vai, ao explicar dos efeitos do ritmo através das ações, dos compassos fortes e fracos. Então vamos lá, só uma explicação. Toda música é baseada em tempos. Então eu escuto uma música, meu coração, não sei porquê. Esse pulso é sobre o qual eu faço a música, é sobre o qual toda a música circula. Ao aumentar a velocidade desse pulso, aumenta a velocidade da música, diminui a velocidade. Só que esse pulso não é constante. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Bom,
posso ter provavelmente desafinei um pouco, mas eu acho que deu para perceber que existem tempos fortes e fracos. Então ele vai discutir o efeito da percepção, a maneira como o instrumento faz esses sons mais fortes e mais fracos. Ele vai dizer o seguinte: o que observam naturalmente cantores e instrumentistas, principalmente em cantileiras com compassos em que se costuma saltar e dançar, esta regra nos serve para distinguir cada batida da música por movimentos do corpo. Mas, como esse fato se manifesta e que, como dissemos no início de cada compasso, o som é emitido com força maior e distinção, falta sim por dizer que ele age ainda mais os espíritos pelos quais somos estimulados a nos mover. Segue daí então que as feras podem dançar no compasso e forem instruídas e adestradas, porque nada mais que o impulso natural. Ou seja, essa é a prática de dança. Tempos fortes e fracos. Essa percepção rítmica mais acurada vem de uma prática da dança, porque estamos falando de uma época em que as estruturas de dança são valorizadas na prática, muitos livros sendo publicados com danças, desde 1500 e pouco, mas os discursos sobre músicas não valorizam tanto esse aspecto, com algumas exceções, como principalmente Francisco de Salinas. Contudo, Descartes aqui elogia e ele dá exemplos que remetem à dança. Ou seja, ele está falando de estrutura rítmica puramente, não estrutura poética necessariamente. Quando eu falei aqui espíritos, naquele trecho, que é no latim seria espíritos, no francês spirits, tem uma coisa muito específica. Na época não se conhecia exatamente o funcionamento do sistema nervoso. Então, de uma maneira muito clara, o sistema nervoso é integrado com um conjunto de vasos onde, à semelhança dos vasos sanguíneos, circulavam alguma coisa que fazia o corpo se movimentar. O que é esse alguma coisa? Esse alguma coisa é chamado de espíritos animais. Algo que a fisiologia na época era concebida dessa maneira. Então, meus ouvidos são estimulados, esse estímulo mais forte e mais fraco movimenta com diferenças esses espíritos animais que circulam do sentido da região do ouvido até o cérebro. Essa concepção é importante, por quê? Porque essa concepção é a mesma que Descartes vai colocar posteriormente no seu livro As Paixões da Alma. Essa concepção fisiológica já está aqui no início. Na época era uma outra concepção. Agora, há um elemento interessante. Descartes, quando ele fala do objetivo da música é deleitar, gerar prazer, agradar, o verbo que ele escolheu implica numa relação entre o prazer físico e o prazer intelectual. Ou seja, no latim há duas formas de falar sobre prazer. Se ele utilizasse o termo voluptatis, como já dissemos em episódios anteriores, ele estaria falando de um prazer puramente físico. Aqui não. Ele está falando que o efeito do rítmico, no caso dos seres humanos, tem um efeito espiritual, ou seja, tem espiritual no sentido de que a mente processa aquelas informações. Então não é dançar, se movimentar o som do ritmo, não é meramente um efeito fisiológico, há uma participação intelectual. Claro, estamos trabalhando desde o pensamento cartesiano. E nessa comparação da frase que eu citei, qual que é o pano de fundo? Os animais eram concebidos, principalmente Descartes vai usar essa definição, como autômatos sem alma. Ou seja, seres que não têm livre-arbítrio, pensamento, tudo isso ao longo da sua obra. E o que isso significa nesse trecho? Os animais também têm um sistema nervoso similar ao nosso, mas não têm alma. Então eles conseguem dançar por serem adestrados, porque eles percebem o ritmo. Mas em nós, o ritmo movimenta paixões, porque além desse efeito fisiológico, movimenta paixões em nossas almas. Percebam o seguinte. Então, Descartes aqui elogia a dança e já de cara encara o desafio de relacionar corpo e alma dentro da maneira como ele concebe. Para quem conhece Descartes mais a fundo, vai saber que ele separa a ideia de corpo e alma, uma separação que nunca existiu anteriormente. Nunca talvez seja demais, mas no Ocidente, na própria filosofia medieval, corpo e alma não eram tão separados assim. Para Descartes não, são substâncias, são coisas completamente diversas. Aqui já há o problema de relação de corpo e espírito, algo que ele vai trabalhar nas suas obras maduras. A noção de que espíritos animais circulam
pelo sistema nervoso, é uma espécie de ar, alguma coisa, um sangue, qualquer coisa que circule pelo sistema nervoso, já está presente. Aqui ele já discute isso. A especificidade humana do prazer com a música é que os animais podem ser adestrados a dançar. Vocês estão falando com Descartes, tá? Enquanto seres humanos têm um prazer intelectual, têm um deleite a partir daí. Isso é extremamente interessante, porque essa valorização do ritmo não é normal, não é parte da época. Normalmente os tratados musicais, quando discutem do ritmo, parte da discussão é parte da rítmica poética. Tudo bem? Bom, como comentei, o Frédéric Buson, Philippe Hendrix vão sugerir com muita veemência que quem influenciou essa concepção rítmica de Descartes, de Musica Libre Septem, né? Siete Livros de Música, de Francisco de Salinas, o qual o quinto livro desse tratado gigantesco desse professor de música de Salamanca, né? Que esse tratado que circulou por toda a Europa, muito pela França também, onde ele tem um livro só para tratar do ritmo, e os critérios racionais que Salinas utiliza para pensar o ritmo são os mesmos utilizados para pensar harmonia, melodia e tudo mais. Harmonia melhor não, eu vou evitar, estou usando muito o termo harmonia, mas vamos pensar mais em consonâncias, uso de sons simultâneos. E Descartes também faz isso. Descartes também utiliza o mesmo princípio estético para pensar outros aspectos da música, para pensar o ritmo. Essa relação, então, é muito forte entre Salinas e Descartes. E Descartes também, Salinas também, ao falar das estruturas rítmicas, ele cita danças populares da época. Isso é muito interessante. Esse citar danças populares é muito curioso. Então a gente vê que, ao mesmo tempo, há uma influência do ensino jesuíta que Descartes teve, há uma influência perene da sua prática de dança, o que ele vai citar durante toda a sua vida. Quando fala de música, ele sempre se refere à dança. E é muito curioso que no barroco mais maduro, as danças instrumentais são peças extremamente conhecidas e tal. Isso é muito interessante. Além disso, é uma relação da rítmica também é entendida como um aspecto de memória. Porque, veja, quando eu entendo a estrutura rítmica, ela tem uma relação com a memória. Por quê? Para mim saber que um tempo foi fraco, forte, fraco, forte, fraco. Preciso lembrar do anterior. Isso eu estou fazendo uma redução muito grande. Eu sei, mas ela é de cunho didática. Então, que isso está presente em Descartes. Ele também analisa o ritmo como esse aspecto temporal da música. E, além disso, há uma certa relação entre ritmo e memória no Ponty de Thiers, no seu Solitaire Seconde Prose de la Musique. Então, todo há assim, muitas influências, mas qual que é a particularidade de Descartes? Ele discute o ritmo primeiro. Antes de discutir consonâncias, melodias, ele discute primeiro. Como pela menor quantidade de páginas, pode-se inclusive interpretar que seja tão somente por não ter tanta coisa a falar sobre o tema? Talvez, mas como ele coloca de mesma importância, é interessante em termos argumentativos e retórica ele de cara falar do ritmo e que ele quebrar essa sequência. Isso pode ter chocado os leitores de sua época, porque não é uma sequência comum. E a quantidade de citações à dança, o que implica uma prática entre os jesuítas, inclusive de música instrumental, porque parte das danças eram cantadas e parte era instrumental. Então, por mais que essa prática não fosse muito bem incentivada por aquela questão, porque o instrumento, o canto, ele exige bastante do indivíduo e tira tempo de outras coisas. Mas se tem prática de dança e há uma prática ali, os próprios alunos irem assumindo postos de aula, muito interessante. E essa experiência vai, na sua correspondência, vai ecoar bastante. Sempre fala de dança e tudo mais. E é interessante o seguinte: tem uma carta que Descartes escreveu a Marin Mersenne,
Nossa, minha pronúncia está péssima, que é de 18 de março de 1630. Mersenne foi um filósofo, um músico, teórico musical, padre, né, matemático. Ele conversava com todo mundo, é o cara que estava inteirado de tudo. Conversava desde compositores, todo mundo que falava sobre assuntos que ele tinha interesse, ele se correspondia. Né? Era um sujeito muito interessante. Ele vai escrever uma carta falando sobre a concepção dele mais madura do que seria o belo em música, do que seria a beleza em música, rompendo inclusive com um certo racionalismo presente no compêndio. Olha o que Descartes vai dizer nessa carta de 18 de março de 1630. A mesma coisa que leva alguns a dançar pode levar ao choro outros. Porque se trata apenas das ideias que são excitadas em nossa memória, como aqueles que são tomados de prazer por uma dança uma vez, ao desfrutar de algum air, logo que escutem um semelhante, o desejo de dançar é revivido. Ao contrário, se alguém nunca teve alegria de fato com as galardos, ao mesmo tempo que lhe tenha ocorrido alguma aflição, infalivelmente ele se entristecerá quando ouvi-lo outra vez. Veja, qual que é a importância disso? Descartes, numa idade madura, ao falar sobre os efeitos da música, mudando a sua concepção, que antes era racionalista, a estruturação racional do rítmico dos elementos melódico-harmônicos, vai passar por uma relação mais subjetiva calcada nos afetos. Mesmo nessa mudança, o exemplo cartesiano é sobre dança. Isso é muito sintomático, porque isso não é comum. Muito interessante. E, como falando, há uma certa valorização do ritmo antes? Há um ponti de tiar, relacionando o ritmo com a memória. Há uma certa valorização disso. Salinas valoriza bastante elemento, mas de cara, entrar no ritmo, falar da dança, isso é extremamente interessante. É uma particularidade de Descartes em relação à sua época. Bom, e claro, claro que o indivíduo de Descartes provavelmente já gostasse de dança antes de entrar, ou mesmo não, vai saber. Mas o fato dos jesuítas praticarem muito a dança é exatamente muito interessante. Inclusive há estudos, mas há uma coletânea chamada Plaire, Instruire les spectacles dans les collèges de Ancienne Région, organizado por Anne Piegos. Está disponível no site Open Directory na internet, uma coletânea de artigos, e tem ali uma série de artigos sobre os manuais musicais utilizados pelos jesuítas dos colégios musicais. Esse manual foi publicado pelo menos posteriormente Descartes, então fica difícil de dizer que Descartes estudou, mas ali há fortes indícios de uma relação entre a prática da dança entre os jesuítas, a ação dos jesuítas na França e posterior integração entre dança, entre o balé dentro da ópera feita por Lully. Bom, então, como falando, né, é claro que vai ter alguma prática musical. Sobre os outros aspectos têm uma ligação direta com a obra madura de Descartes, mas ainda tem elementos musicais. O ensino do colégio ele era organizado em ciclos que abrangiam as artes liberais. Lembra que falamos do episódio? No primeiro ciclo, de 5 anos, 1611, o ensino era gramática, retórica, com foco no latim, um pouquinho de grego, né? Focando sobre os diferentes estilos retóricos, sendo mais importante, isso é curioso, a apreensão dos estilos da tradição grega e romana do que o conteúdo dos excertos dos textos discutidos, ou seja, o foco ali era o estilo de retórica e menos o conteúdo. Isso deve ter chocado Descartes um pouco, mas Descartes gostava de poesia. Ele ficou com gosto da poesia ao longo da sua vida, e no próprio texto sobre música aparece assim esse gosto por poesia. Por mais que quando pensemos em Descartes não imaginamos alguém que gostava de ler poesia, não escrever não significa que você não lê. Não escrever uma poética, uma reflexão sobre a poesia, apesar de poder ser achado aqui e ali, não implica que não gostava. Isso é muito interessante. Tira um pouco aquela imagem do Descartes quase sobre-humano e por aí vai.
O outro ciclo, entre 1611, que é o segundo ciclo, e 1612, era o estudo de lógica e dialética, naquela maneira que comentamos na parte 1 dos episódios. E veja, basicamente, a lógica, a dialética, é um processo de exposição do pensamento e mesmo de inferência, ou seja, mais de exposição de um conhecimento do que formas de embasar e descobrir novas coisas. E isso chocou Descartes, e isso é parte da sua briga. E ele vai reclamar na sua obra madura de que a conhecimento exposto por ele tinham fundamentos muito frágeis. Porque vejam, se tudo é calcado na lógica e na dialética, o método empírico estava ainda caminhando, engatinhando e tudo, então todas as demais disciplinas são frágeis. Porque se elas são modos de expor conhecimento e não de inferir, são modos de mostrar o conhecimento e não deduzi-lo, e não conceber, e não descobri-lo, digamos assim, qual o fundamento, então, de todo o conhecimento aprendido? Nenhum. E isso é importante. Claro que essa leitura dos jesuítas era bem interessante, mas isso seria um estudo à parte que é o nosso momento aqui. Bom, o terceiro ciclo, 1612-1613, é estudo de matemática e filosofia natural, de uma maneira diferente. Não se colocava tanta ênfase em matemática assim. Chamou muito a atenção de Descartes. Ele vai dizer o seguinte sobre o ensino que ele teve no livro Discurso do Método: comprazia-me sobretudo com as matemáticas, por causa da certeza e da evidência de suas razões, mas não notava seu verdadeiro emprego e, pensando que serviam apenas às artes mecânicas, espantavam-me de que, sendo seus fundamentos tão firmes e tão sólidos, não se tivesse edificado sobre eles nada de mais elevado. Ou seja, Descartes gostava de matemática, apreciava a base, a maneira como a geometria euclidiana, partindo de princípios claros e distintos, era desenvolvido. Então, isso é importante. E claro que o Discurso do Método é como se fosse uma autobiografia de Descartes escrita a posteriori, né, escrita depois. Então, mas ela já indica algumas coisas sobre como Descartes se relacionava bem com as matemáticas. E ao mesmo tempo, tinha o que chamava de filosofia natural, que para nós hoje seria uma espécie de física, biologia, química, tudo tendo por base a obras de Aristóteles e os comentadores que nós citamos, os comentadores jesuítas e tal. E aqui a divergência é maior. O que acontece? Se todas essas ciências são baseadas na lógica aristotélica. No caso da biologia, que é uma biologia aristotélica, é muito influente até hoje, há muitos elementos, ainda conceito de espécie, por exemplo, o fato de ser sua base, sua metodologia ser a lógica, e a lógica ter sido exposta de maneira mais como explanatória do conhecimento do que de inferência de conhecimento, leva Descartes a pensar qual o fundamento então disso. Por isso que ele preferia a matemática. Eu tenho ao mesmo tempo um estudo de matemática que é tudo muito claro, tem fundamentos muito sólidos, perceptíveis, que eu vou aplicar em coisas do dia a dia. Aí eu vou na aula de filosofia natural, e aquela coisa baseada em lógica que sabe-se lá que fundamento tem. Obviamente que você vai se revoltar contra o ensino que você tem. E ainda mais que Clavius, que era a base do ensino, já gostaria de unir filosofia natural à matemática. A organização do ensino das duas disciplinas no mesmo ano, ou seja, no mesmo período, era uma proposta de Clavius de unir, que Clavius estava, de uma certa forma, sintonizado, ligado a questões como Galileu, todo esse pessoal, mesmo que os jesuítas tiveram sempre uma relação conflituosa. Mas é interessantíssimo entender esse momento. E claro, a música, a teoria musical, era parte da matemática. E o último ciclo, 1613 e 1614, era focado no estudo de metafísica, na maneira que foi exposta. Metafísica, né, principalmente ideias de Deus, muito mais a questão da imortalidade da alma, do que é a alma, tudo mais. Também é um descontentamento. Não é à toa que Descartes vai escrever Meditações Metafísicas, os princípios da filosofia, buscando reconstruir a metafísica a partir da Mathesis Universalis, ou seja, da aplicação da metodologia matemática
para todo o conhecimento do mundo, essa matematização do conhecimento, o qual para a física contemporânea foi importantíssimo, porque por mais que Newton superou uma série de proposições cartesianas, a ideia de unir matemática à física era um problema que Descartes encarou de frente. E a reconstrução da metafísica também está presente ali. Porque para Descartes eu tinha elementos frágeis para a sua fundamentação ser baseada nos processos de lógica, silogística e tudo mais. Agora, essa questão é muito importante para entendermos a modernidade no campo da metafísica, porque a metafísica